Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a coluna vertebral, tá? É muito importante que a gente conheça bem a anatomia da coluna, porque a gente faz bastante raio-x de coluna, tá? Então, é fundamental entender bem, conhecer bem a anatomia da coluna vertebral como um todo. Então, hoje na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Então, aqui, primeira coisa, né? O que é a coluna vertebral? Na verdade, a coluna ela é a espinha, né, de sustentação. Ela tem esse nome coluna justamente porque ela é a sustentação do corpo, né? Os nossos órgãos todos da cavidade torácica e abdominal, eles se organizam em forma dessa coluna, né, para que ela consiga sustentar o peso do corpo todo, da cabeça, dos membros superiores, né, dos órgãos viscerais, né, dos órgãos torácicos. Então a coluna ela é o esteio de sustentação do corpo, tá? Então ela é formada por um conjunto de ossos que a gente chama de vértebras, né? Então a coluna ela tem várias vértebras e essas vértebras se organizam umas sobre as outras, né, justamente para formar esse esteio de sustentação do nosso corpo, tá? Isso vai fornecer para a coluna um suporte flexível. Então a coluna ela não é uma estrutura rígida, ela tem flexibilidade, né, justamente para permitir a liberdade de movimento que a gente tem, tá? Então a gente consegue justamente, né, se movimentar por conta da flexibilidade dessa coluna, tá? Ela tem uma função super importante, né, que ela vai fazer uma distribuição do peso do tronco, da cabeça, né, como eu já disse, de todos os órgãos que estão dentro da cavidade, né, abdominal e da cavidade torácica, tá? E também tem o peso dos membros superiores também, né? Eles também vão colocar uma energia, né, um peso em cima dessa coluna, tá? Dentro dessas vértebras a gente tem um canal, que é o canal espinhal, tá? Esse canal espinhal ele vai seguindo, né, várias curvas da coluna, né, começa na base do crânio e vai distalmente, né, até o final no sacro, né, que o sacro já é a parte final da coluna. Eu vou mostrar isso para vocês num desenho depois, tá? Um desenho esquemático. Dentro desse canal espinhal, né, existe a medula. Então a medula ela fica protegida dentro da vértebra, né? Então a medula ela vem desde da base do crânio, né? Ela é o elo de ligação entre o cérebro e todos os outros órgãos que a gente tem, todos os outros membros. Então essa medula ela vai levar todas as informações nervosas para o corpo e vai levar do corpo todas as informações para o cérebro, né? Então dentro dessas vértebras existe esse canal espinhal que justamente vai servir como uma proteção para a medula espinhal, tá? E esse canal ele é preenchido por um líquido chamado de líquido cefalorraquidiano, tá? Ou líquor, também pode ser chamado de líquor, tá? Então vai depender da literatura aí que vocês encontrarem, né? Mas é mais comum ser chamado de líquido cefalorraquidiano, né? Então, essa medula espinhal, né, ela é envolvida por esse canal espinhal, que é a estrutura óssea da vértebra no caso, e protege a medula espinhal, tá? A medula justamente ela vai sair pelo forame occipital, que é um forame que tem na base do crânio, e vai continuar, né, percorrendo todas as vértebras e vai terminar numa região que a gente chama de cone medular, na altura da vértebra L1. A gente vai ver isso depois, tá? Certinho onde é que termina, onde é que começa, onde é que termina a medula. Separando uma vértebra da outra, a gente tem discos de cartilagem chamados de discos intervertebrais. Esses discos, eles justamente é o que vai dar a mobilidade para a coluna. Eles amortecem impacto, né, e eles separam as vértebras uma da outra e por conta da formação deles, da constituição ser cartilagem, eles têm elasticidade. E é isso que permite que nós consigamos nos movimentar, né, movimentar nossa coluna, né? Então eles são discos fibrocartilaginosos, é uma cartilagem um pouco mais rígida, né, porque ela tem que sustentar o peso do corpo todo, então não pode ser uma cartilagem muito macia, por isso que é fibrocartilagem, que é uma cartilagem mais resistente, e ela separa uma vértebra da outra, tá?
eles são semelhantes a amortecedores. Então, né, imagine um biscoitinho recheado, aqueles biscoitinhos redondo recheado. Então, imagine que o biscoito, né, a parte mais durinha do biscoito são as vértebras e o recheio seria o disco intervertebral. Né? Então, o recheio é mais macio, né, e a vértebra é mais rígida. Então, entre uma vértebra e outra, eu tenho um disco fibrocartilaginoso e a função desse disco é justamente amortecer os impactos. Então, conforme a gente anda, conforme a gente corre, conforme a gente executa nossas atividades do dia a dia, tudo isso, até ficar sentado, isso tudo coloca um peso em cima dessa coluna e em cima das vértebras. Né? Então, esses discos, eles têm essa função de estar amortecendo esse impacto. Porque se não existisse esse disco, ia ser osso com osso. E osso com osso, ele tende a desgastar. Né? A gente tem várias doenças que acometem a coluna, né? Inclusive acometem os discos intervertebrais e que podem causar problemas sérios, né? De dores na coluna, de dificuldade de se movimentar, né? E várias dessas doenças a gente consegue estudar e consegue ver fazendo raio-x de coluna, tá? Por isso que é tão importante para o técnico em radiologia conhecer bem a coluna, tá? Então, aqui a gente tem, né, a coluna vertebral, como é que ela está dividida. Então, ela está dividida em seções, né? Então, são um total de 5 seções. Eu tenho as vértebras cervicais, tá? São um total de 7 vértebras. Eu tenho as vértebras torácicas, que são um total de 12 vértebras, né? Tenho as vértebras lombares, que são um total de 5 vértebras. O sacro, né, que na criança esse sacro ele é separado, esses ossos são separados. Por quê? Porque a criança está em fase de crescimento, né? Então é comum que a criança não tenha os ossos todos calcificados da mesma forma que um adulto. Então, quando você faz um raio-x de sacro numa criança, você vai ver bem essa separação, porque ainda existe ali muita estrutura cartilaginosa. No adulto, depois que a pessoa para de crescer, né, que ela completa o crescimento ósseo dela, da estrutura óssea dela, esse sacro ele se transforma numa peça única, fundida. Né? Então, o sacro ele é uma fusão de 5 vértebras. Tá? Então, por isso que no adulto ele é uma vértebra. Ele é uma vértebra não, desculpa. Ele é uma estrutura única, um sacro. Por quê? Esse um sacro no adulto é a junção das 5 vértebras sacrais na criança. Então, quando ela completa o amadurecimento ósseo, né, quando o ser humano completa o amadurecimento ósseo dele, o crescimento, essas 5 vértebras elas se fundem e formam uma peça única que a gente chama de sacro, tá? Depois nós temos o cóccix, né? O cóccix na criança também é um conjunto de 4 vértebras bem pequenininhas que já ficam aqui na extremidade final do sacro, né? É a última porção da coluna. No adulto ele é uma peça única. Né? No adulto também acontece a calcificação dessas vértebras e elas se fundem numa peça única, tá? Então, é super importante, tá, gente, que nós saibamos essas seções, porque quando vem um pedido de raio-x, vem assim, raio-x de coluna cervical, raio-x de coluna torácica, raio-x de coluna lombar, raio-x de sacro, raio-x de cóccix. Então, eu preciso entender bem, né, como é que é formada essa coluna, né, quantas vértebras são, quais são essas vértebras, onde começa, onde termina, justamente para quando produzir a imagem, né, eu olhar a imagem e ter certeza que eu incluí todas as vértebras daquela seção da coluna, tá? Se a pessoa não conhece a anatomia, ela não vai ter como avaliar a imagem de raio-x depois para saber se está tudo ali ou se está faltando alguma coisa, tá? Então é muito importante que a gente entenda bem isso, tá? As vértebras cervicais, elas são sempre representadas por uma letra C, tá? Então, por exemplo, se eu falar assim da vértebra C7, eu tô falando da 7ª vértebra cervical, tá? Se eu falar, por exemplo, assim, C4, eu tô falando da 4ª vértebra cervical. Então, sempre na vértebra cervical vai ter a representação de uma letra e um número. Então, C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Toda vez que tiver uma letra C na frente e um número, eu tô representando uma vértebra, tá? Nas vértebras torácicas é a mesma coisa. A diferença é que eu não uso a letra C, eu vou usar a letra T de torácica, tá? Então, a vértebra torácica, ela vai de T1 a T12. Então, se eu falar assim, T8,
eu sei que é a 8ª vértebra torácica, tá? Se eu falar assim, ó, T5, eu sei que é a 5ª vértebra torácica, né? Então a letra T é T de torácica, então eu sempre represento por uma letra e um número, tá? Então você repara que a numeração reinicia. Então se eu estiver falando aqui, cervical vai de C1 a C7, torácica vai de T1 a T12. A lombar eu represento pela letra L, L de lombar. Então são 5 vértebras lombares, né? Se eu falar assim, L4, tô falando dessa vértebra aqui, né? Se eu falar L5, tô falando dessa vértebra aqui. E eu tenho que, importante que eu saiba realmente, tá? Né? A Constituição sempre começa a numeração de cima para baixo, né? Em ordem descendente, sempre de cima para baixo começa a numeração, né? Então isso é importante a gente saber também. Um sacro, né? O sacro ele é um conjunto de 5 vértebras calcificadas, fundidas entre si, e um cóccix aqui no final, que é um conjunto de 4 vértebras calcificadas já, tá? Aqui a gente tem, na imagem do lado, essa coluna, né? Em perfil, demonstrando aqui as curvaturas que ela apresenta, tá vendo? E aqui dentro, vocês estão vendo que tem, né, a medula espinhal. Isso aqui é o cordão espinhal ou medula espinhal, tá? Cordão espinhal e medula espinhal, gente, é a mesma coisa, tá? Então, cordão espinhal, medula espinhal é a mesma coisa. Então, aqui dentro eu tenho a medula espinhal, ó, ela sai lá da base do crânio, né? No crânio nós temos um osso chamado occipital, que fica aqui na base do crânio, tá? Esse osso ele fica aqui na base, a gente vai ver na próxima aula, quando a gente estiver estudando o osso. E tem um forame, que é um forame mesmo, é um buraco no osso. Então, esse forame aqui que tem na base do crânio é chamado de occipital, aliás, desculpa, forame magno, tá? Então, esse osso que fica, esse forame que fica na base do crânio, a gente chama de forame magno. O forame magno fica localizado no osso occipital, tá? Então, o forame magno, ele é um buraco, né? É um forame, uma abertura que tem no osso occipital, por onde vai sair a medula espinhal. Então, a medula espinhal sai de dentro do crânio, pelo forame magno, e vai atravessar toda a coluna, tá vendo? Dentro dessas vértebras tem um canal, que é o canal medular, e a medula espinhal, ela termina aqui na altura, tá, de L1, na borda inferior da primeira vértebra lombar. Então, essa medula espinhal, ela vai até a borda inferior da primeira vértebra lombar, tá? Então, a função dessa medula é justamente, né, transportar os impulsos nervosos do cérebro para o corpo todo. Então, dessa medula vão sair várias ramificações nervosas que vão atingir todas as partes do nosso corpo. Então, aqui para a parte inferior também vai ter ramificação nervosa que vai descer aqui dessa medula e vai se irradiar para os membros inferiores, tá? É muito importante, né, que a gente saiba direitinho aqui onde começa, onde termina, tá? Esses detalhes também são importantes, tá? Isso tudo aqui, gente, foi o que eu já expliquei lá no desenho, tá? Mas eu deixei escrito aqui para vocês, vou deixar esse material com vocês, né? Se alguém esquecer alguma coisa, tá escrito tudo aqui, tudo que eu já falei lá, tá? A gente vai falar agora dessas curvaturas da coluna, tá? Então, normalmente a coluna tem uma curvatura, que é uma curvatura normal, é uma curvatura anatômica. É um bebezinho recém-nascido. Se você observar a coluna dele, a coluna do bebê ela é reta, ela não tem curvatura. As curvaturas da coluna, elas só começam a se desenvolver quando a criança começa a fazer o esforço de ficar em pé para aprender a andar. Depois que a criança começa a andar, você olha para a coluna dela, você começa a perceber as curvaturas, coisa que não existe numa criança que ainda não anda, tá? Então, para a gente conseguir manter a posição ereta, né, para adquirir a postura ereta, para andar, a coluna ela precisa fazer uma conformação anatômica e começar a se curvar anatomicamente para a gente assumir essa posição ereta, tá? Isso é muito interessante. Quem tem filho pequeno, criança pequena em casa, observe a coluna, né? Quando é bebezinho, recém-nascido, que ainda não anda, você olha, você vê a coluna do neném retinha, tá?
Quando essa criança já vai começando a ficar sentadinha, você já começa a perceber que já está começando a formar curvatura na coluna. Quando ela começa a fazer o esforço para ficar em pezinha, segurando nos móveis, né, se apoiando nas coisas, a coluna dela vai adquirindo essas curvaturas que a gente está vendo aqui. Então essas curvaturas da coluna, né, elas giram em torno de um eixo. Tá vendo? Existe um eixo aqui central, né? Esse eixo é o eixo de sustentação do corpo. Então a coluna ela vai se curvar em torno desse eixo aqui. Então existe um centro de gravidade, né? A gravidade da Terra auxilia nessa postura de posição ereta que a gente tem, e conforme a nossa coluna vai amadurecendo no primeiro ano de vida, né? Ela vai adquirindo essa curvatura anatômica aqui, que é uma curvatura normal. Então você vê aqui, no caso da coluna cervical, né, ela tem uma curvatura que a gente chama de côncava. Ela é curvada para a parte anterior do corpo, ó. Tá vendo? É uma curvatura côncava. A coluna torácica, ela tem uma curvatura para a parte posterior do corpo, que a gente chama de curvatura convexa. Depois eu tenho uma terceira curvatura, que é a curvatura da lombar, que é outra curvatura côncava, né? E no final, a curvatura do sacro é uma curvatura convexa para a parte posterior. Então você perceba que são 4 curvaturas anatômicas que vão se alternando entre si. A primeira é côncava, que é a cervical, a segunda é convexa, que é a torácica. A terceira é côncava, que é a lombar, e a quarta é convexa, que é o sacro, tá? Então, essas curvaturas, elas são curvaturas de compensação do peso do corpo, né? Então, e essas curvaturas, elas são normais da coluna e elas precisam existir para a gente manter a posição ereta, tá? Se a pessoa tem alguma anormalidade nessa curvatura aqui, né, ela vai ter algum problema, ou de dor, ou de postura, né, alguma coisa não vai ficar certa, não vai ficar correta, a pessoa vai ter alguma doença, né? Isso pode ser às vezes uma dor que é constante, né, ou algum problema aí, tá? Dependendo da situação, existem cirurgias que podem tentar corrigir esse problema, tá? Hoje em dia já tem cirurgia que pode corrigir esse problema. Alguns problemas, né, gente? Não todos, nem tudo é possível ser corrigido. Aqui, ó, nós temos, baseado naquela curvatura anatômica, tudo que foge daquela curvatura que a gente chama de anatômica, né, é considerado uma normalidade na curvatura normal da coluna. Tá? Então, é muito comum quando a gente está trabalhando no raio-x, né, chegar lá assim, por exemplo, a você, raio-x de coluna torácica e raio-x de coluna lombar. Aí tá assim na indicação clínica, escoliose, né? Então, quer dizer, o médico quer que faça o raio-x da coluna torácica e da coluna lombar, e a suspeita dele é que o paciente tem escoliose. Então ele já sabe que o paciente tem escoliose, ele só precisa avaliar qual é esse grau dessa escoliose, né? Qual é o grau da curvatura desse paciente, né? Às vezes acontece também, raio-x de coluna dorsal, né? Eu posso chamar a coluna torácica de coluna dorsal também, tá, gente? É comum, né? Esses dois nomes são nomes comuns, ou coluna torácica ou coluna dorsal. Mas para denominar as vértebras eu só uso T de torácica, tá? Eu não uso a letra D de dorsal, não. Então eu posso até chamar de coluna dorsal, mas as vértebras elas são representadas pela letra T e um número sempre, tá? Então, no caso, se o médico pedir um raio-x de coluna torácica, pode ser porque ele esteja querendo avaliar uma cifose, tá? Então é importante que a gente entenda o que é uma lordose, o que é uma cifose, o que é uma escoliose, tá? Então vamos observar aqui, ó. Essa aqui é uma coluna que tem curvaturas anormais, tá? Então a gente chama de cifose, tá? A cifose ela é uma curvatura exagerada da coluna torácica. Então geralmente vocês já devem ter visto, né? Que geralmente é mais comum em pessoas mais idosas, aquelas pessoas mais idosas que tem aquela corcunda que é na parte posterior, que você vê tudo curvadinho. Aquele idoso que é todo curvadinho. Então, se você olhar para a parte da coluna torácica dele, você vai perceber que ela tem uma curvatura exagerada para a parte posterior do corpo, né? Essa curvatura exagerada a gente chama de cifose, tá? Então, a cifose, o que é a cifose? A cifose é uma curvatura exagerada da coluna torácica, tá?
é muito mais comum em idosos, né? Além da cifose, nós temos também a lordose, né? Lordose de lombar, né? Então, na lordose é uma curvatura exagerada na coluna lombar. Então, tem pessoas que têm uma curvatura muito exagerada aqui, né, na coluna lombar. Isso pode provocar dores, pode provocar incômodo, né? Então, lordose também é uma anormalidade da coluna e ela é uma curvatura, né, acentuada aqui da coluna lombar para a parte anterior do corpo, tá? E nós temos a escoliose, né? Geralmente é muito mais comum o médico pedir para fazer um raio-x para avaliar a escoliose, tá? Porque a escoliose ela é comum, às vezes na infância, na adolescência, quando o adolescente começa a dar aquela crescer muito rápido, né? Geralmente na adolescência, por conta dos hormônios, às vezes o adolescente ele cresce vários centímetros em pouco tempo. E isso pode provocar uma escoliose, né? Então, assim, a escoliose ela tem vários graus, tá? Então, assim, isso aqui é uma coluna comum, né? Quer dizer, uma coluna reta, sem curvaturas nenhuma, ela tá certinha, tá alinhada, tá? Aqui é uma coluna que a gente chama de coluna normal. Apesar dela ter uma pequena curvatura, né? Isso não é considerado, né, uma doença. Muitos de nós, né, mesmo sem sentir nenhuma dor na coluna, temos pequenas curvaturas na coluna que é considerado normal. Isso tá muito a ver com, por exemplo, com a parte do corpo que a gente usa mais. Por exemplo, se nós somos destros, né, escrevemos com a mão direita, né, então a gente faz as atividades diárias mais com a mão direita. Eu pego, né, seguro as coisas com a mão direita. Então é normal eu ter uma curvatura da coluna para o lado direito, uma curvatura pequena, tá? A mesma coisa, quem é canhoto usa mais a mão esquerda no dia a dia, o lado esquerdo, né, para segurar as coisas, pegar e escrever. Então, isso é uma coisa que é comum, né? Não é considerado também uma doença se a pessoa tiver uma pequena curvatura para o lado esquerdo, tá? O que é considerado doença é quando essa curvatura passa a ser uma curvatura exagerada, tá? E que incomode a pessoa e a pessoa passa a sentir dores. Tem pessoas que às vezes, né, começa a ter até diferença em centímetros dos membros por conta da curvatura exagerada da escoliose. A curvatura da escoliose, diferente da lordose e da cifose, ela é uma curvatura lateral da coluna. Então, observa que a coluna faz, né, uma curvatura que a gente chama, né, de curvatura em formato de S. Ela é uma curvatura lateral, tá? Então, às vezes a pessoa tem, às vezes ela tem até mais. Tem gente que tem, né, curvaturas mais acentuadas, né? Às vezes realmente você olha a coluna da pessoa, parece um S. Eu já peguei vários pacientes assim. Você olha para o paciente, você acha que não tem nada. Quando você faz o raio-x, tá lá a escoliose bem acentuada, tá? Então, geralmente, nesses casos de escoliose, provocam, às vezes, dores muito acentuadas, né? E muitas vezes tem paciente que de tanta dor ele não suporta e realmente, às vezes, precisa fazer uma cirurgia para correção dessa escoliose. Hoje em dia existem cirurgias para isso, tá? Para corrigir escoliose. São cirurgias, né, que o médico instala hastes aqui, né, e faz o alinhamento dessa coluna, tá? A gente vai estudar então a anatomia das vértebras agora. Pessoal, não vou ficar lendo tudo isso que tá aqui, né, eu vou falar direto lá na imagem, tá? Então olha aqui, ó, o que é uma vértebra típica, né? É uma vértebra onde a maioria das vértebras da coluna apresentam esse formato aqui. A maioria, tá escutando o que eu tô falando? Eu não estou falando que todas são assim. Eu estou dizendo que a maioria tem essa anatomia. Vocês vão perceber que existem vértebras com anatomias únicas, tá? Mas a maioria delas tem esse formato aqui, tá? Então, o que eles têm? Elas têm uma região que a gente chama de corpo da vértebra, né? Que é essa parte aqui, tá? E nós temos aqui o forame vertebral. Esse forame vertebral é por onde passa a medula espinhal. Então, a medula que sai lá do forame magno e vem descendo por dentro das vértebras passa justamente aqui, né, pelo canal vertebral, que é esse canal aqui, tá? Esse canal vertebral aqui. Então, o forame vertebral,
ele é o canal vertebral por onde vai passar a medula espinhal. Então, a medula espinhal vem descendo aqui por dentro, tá? Então, a gente observa, né, que essa vértebra, né, ela tem uma região que a gente chama de arco, que vai ficar em volta desse forame, tá? Então, desse arco, vocês observem que parte 3 pontinhas de osso aqui, ó. Essas pontinhas de osso, elas são chamadas de processo espinhoso, tá? Então, eu tenho processo espinhoso aqui nas duas laterais, tá vendo? O processo espinhoso que a gente tem nas laterais, a gente chama de processo transverso, tá vendo? Então, tem 2 processos transversos, um de cada lado, e na parte central, a gente tem o processo espinhoso. Se você passar o dedo na coluna de alguém bem no centro, você vai sentir várias pontinhas de osso. Essa pontinha que a gente sente é a pontinha aqui do processo espinhoso, tá? Então, esse processo espinhoso, né, ele fica no centro, e os processos transversos, né, são esses que ficam aqui nas laterais, tá? O processo espinhoso, ele vai se ligar aos processos transversos por uma região que a gente chama de lâmina, tá? E os processos transversos se ligam no corpo, tá? Por meio de estruturas que a gente chama de pedículo, que são essas duas aqui, ó. Essa região e essa região da vértebra é chamada de pedículo, tá, gente? Esses detalhes que estão aqui, eles são importantes. Eu lembro quando eu estava fazendo curso de radiologia, né, eu fiz uma prova para fazer estágio na Redditor. Na Redditor, para você fazer estágio, você precisa passar numa prova, tá? E na época eu fiz essa prova porque eu queria fazer estágio no Hospital Copador, que é perto da minha casa, né? Então, quando eu fui fazer a prova, tinha algumas perguntas sobre vértebra. E uma das perguntas que eu lembro até hoje que caiu foi justamente essa aqui, né? Do pedículo, né? Então, poucas pessoas sabiam o que era pedículo, né? A pergunta não era difícil, ela perguntou em qual osso do corpo nós encontramos, né, uma estrutura, né, uma região anatômica chamada pedículo. Era mais ou menos assim a pergunta. Então, ele só queria que você respondesse que osso era, né? Vértebra. A maioria das pessoas nunca nem tinha ouvido falar em pedículo. Então, é importante, né, essas regiões que eu tô colocando aqui, é importante que a gente saiba, tá, o nome delas, né? Então, né, a região do corpo, essa parte mais larga, aqui em cima é onde vai ficar o disco intervertebral, tá? Depois eu vou mostrar para vocês na outra imagem. Aqui no forame vertebral é onde vai passar a medula espinhal, né? Em volta desse forame tem um arco de ossos, onde eu tenho 2 processos transversos e um processo espinhoso, tá? As vértebras torácicas, todas têm esse tipo de formato. A diferença delas vai ser o tamanho. Vocês vão ver que quanto mais para a parte inferior do corpo, maior é a vértebra, justamente porque mais peso ela vai ter que suportar. Então, se você pegar uma vértebra lombar, ela vai ser muito maior do que as outras vértebras. Por quê? Porque ela está na parte inferior do corpo. Então, todo o peso dos membros superiores, da cabeça, do abdômen, do tórax está em cima dessas vértebras. Então, elas têm que ser maiores, tá? Então, as vértebras elas vão aumentando de tamanho conforme elas vão chegando na parte mais inferior do corpo, na parte mais inferior da coluna, tá? Então, todas as vértebras torácicas têm esse formato. As vértebras cervicais também têm um formato, tem basicamente esse formato aqui também. O que diferencia o que muda de uma para outra, né, é o tamanho mesmo, mas basicamente o formato é esse mesmo aqui, tá? Aqui tá falando de todas as articulações, eu vou falar mostrando aqui na imagem, tá? Então aqui, ó, aqui a gente tem, né, uma coluna, tá? Então aqui eu tenho vértebras torácicas e aqui eu tenho vértebra cervical. Cara, mas como é que eu sei que essas 3 vértebras aqui é torácica e essas... Desculpa, falei cervical não, né, gente? Aqui é lombar, eu pensei uma coisa e falei outra. Desculpa. Essas 3 primeiras aqui, vamos repetir para ficar bem claro. Essas 3 primeiras aqui, ó, essa e essa, são vértebras torácicas, tá? Essas 2 últimas aqui, essa e essa, são vértebras lombares, tá? Como é que eu sei que essas 3 são torácicas e essas aqui são lombares? Muito fácil. Lembra na aula passada,
quando nós falamos de costelas, o que eu falei das costelas? Eu falei assim, ó, que nós temos um total de 24 costelas organizadas em 12 pares. E eu falei assim que esses 12 pares de costelas, eles se conectam às 12 vértebras torácicas, lembram disso? Então, para esses pares de costelas se ligarem nas vértebras torácicas, eles precisam, né, de articulação, eles precisam de um ponto de ancoragem nessas vértebras torácicas, que são justamente esses aqui, tá vendo? Aqui eu tenho um ponto de ancoragem dessa vértebra, dessa costela, aqui eu tenho outro ponto, aqui outro ponto. Então essas aqui são as articulações, né, que tem aqui na vértebra que vai se ligar com as costelas, tá vendo? Esses 3 pontos, aqui também é, tá? Reparem, aqui eu tenho 2, tá? A gente vai ver isso nessa mesma aula aqui um pouco mais pra frente. Por quê? Porque das vértebras, da vértebra T1 até a T10, os arcos costais, eles se ligam em 2 pontos na vértebra. Uma aqui na região, né, já próxima do corpo, e uma aqui no processo transverso da vértebra. Essas duas últimas aqui são as vértebras T11 e T12. Na vértebra T11 e T12, quem se conecta são as costelas flutuantes. Lembra que eu falei das costelas flutuantes na aula passada? Tá? Então essas costelas flutuantes, elas se conectam somente em um ponto aqui nas vértebras. Então essa aqui eu sei que é a vértebra T11 porque só estou vendo um ponto de ancoragem aqui, ó. Essa vértebra que eu sei que é a T10 porque eu estou vendo 2 pontos. Aqui eu sei que é vértebra lombar porque eu não estou vendo essa região de articulação. Tá? Então isso aqui são as facetas articulares, esses pontinhos aqui que estão desenhados aqui são as facetas de articulação, né? As facetas articulares que vão se conectar com as costelas, tá? Então, repetindo, para ficar bem claro, vértebra T1 até a T10, eu tenho duas facetas de articulação com a costela. Eu tenho uma aqui próxima ao corpo da vértebra e uma no processo transverso da vértebra. De T1 a T10 são sempre 2 pontos. Então, quer dizer, nas 10 primeiras vértebras torácicas, as costelas vão se ligar em 2 pontos, no processo transverso e no corpo da vértebra. Quando eu falo da vértebra T11 e T12, quem é que se liga na vértebra T11 e T12? Os 2 últimos pares de costela, que são as costelas flutuantes. As costelas flutuantes, elas se ligam apenas a uma faceta articular. Elas não têm facetas aqui no processo transverso da vértebra, tá? E aqui eu sei que são as vértebras lombares. Então aqui é a L1, que é a primeira vértebra lombar, e aqui é a L2, tá? Que é a segunda vértebra lombar. Repara que eu não tô vendo faceta de articulação, então essa vértebra só pode ser lombar, tá? Então é por isso que eu sei que vértebra é. Repara que é só olhar os detalhes que a gente já consegue localizar, tá? Fora isso, né, uma vértebra ela vai se conectar com outra, tá vendo? Elas vão se empilhando umas sobre as outras. Então repara aqui, ó, que elas têm ponto, né, de articulação, ó. Tá vendo? Então elas vão se articulando aqui uma com a outra, ó, tá? Esses pontos de articulação dessas vértebras, né, eles são justamente o que vai dar sustentação. Aqui embaixo a gente consegue ver bem, ó, tem a faceta de articulação na parte inferior, né, e na parte superior da vértebra também. Então ela se ancora embaixo com a vértebra que vem embaixo dela e se ancora em cima com a vértebra que está imediatamente acima dela. Aqui a gente consegue ver bem isso, ó. Então eu tenho o processo articular superior, tá? Que é essa região aqui, ó. O processo articular superior é essa parte aqui, ó. Tá? Tá vendo? É isso aqui. O processo articular inferior, tá? O processo articular inferior. Então, como é que uma vértebra se articula com a outra? O processo articular inferior de uma vértebra se articula com o processo, né, articular superior da vértebra seguinte. Então, elas vão se ligando dessa forma, tá? Então, reparem que elas têm pontos aqui de conexão, uma com a outra, tá? Isso aqui, o que que é? Isso aqui é o processo
transverso da vértebra, e aqui é o processo espinhoso. Mesma coisa aqui, ó. Tudo isso que a gente está vendo aqui, ó, é processo transverso, ó. Aqui, 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 tudo processo transverso, ó. Tá? O que tá em setinha vermelha. Agora, esse aqui é processo espinhoso, processo espinhoso, processo espinhoso, processo espinhoso. Ó. Todas essas que estão em azul, tá? E aqui o que eu tô marcando em amarelo é o corpo da vértebra. Isso tudo aqui é o corpo da vértebra, tá? E o que tá aqui no meio? O que tá no meio, repare que não tem disco intervertebral. Aqui é o espaço onde vai entrar o disco intervertebral, tá? Então, cada vértebra ela tem dois processos articulares superiores, tá vendo? Elas têm dois pontos, né, de articulação superior e dois processos articulares inferiores, tá? Aqui eu tenho, ó, o processo transverso, tá? Isso aqui é o processo, os dois processos transversos da vértebra, e aqui embaixo eu tenho o processo espinhoso da vértebra. Reparem bem essa anatomia, que eu vou mostrar isso depois para vocês no raio-x, que no raio-x a gente consegue ver isso tudo aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então aqui a gente tem os processos transversos e aqui o processo espinhoso da vértebra. Repara que o processo espinhoso ele se projeta para a parte inferior da vértebra, ele vem para trás, mas ele repara que ele está abaixo aqui da linha da vértebra. É justamente o que eu estou vendo aqui. Isso aqui é uma vista anterior da vértebra, que é uma vista em perfil da mesma vértebra, tá? E aqui é como elas estão se articulando. Né? O disco intervertebral. O que é esse disco intervertebral? Tá? Esse disco, ele é um disco de fibrocartilagem, tá, gente? É um disco fibrocartilaginoso, tá? Que vai ficar localizado entre uma vértebra e outra. Então, entre uma vértebra e outra, eu tenho um disco. E esse disco ele vai ficar no corpo das vértebras, separando o corpo vertebral, tá? Um detalhe importante, né, que a gente vai ver depois, é que entre a primeira e a segunda vértebra cervicais não existe corpo. Vocês vão ver isso e vão entender por quê depois, quando a gente vai falando da anatomia das vértebras cervicais, tá? Então, esse disco, ele é formado por duas regiões. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele é formado, né, pelo disco intervertebral. O disco, aliás, tudo isso aqui é o disco intervertebral. Aqui eu tenho uma foto desse disco. Então, ele é formado, ó, por uma parte mais externa, que é mais dura, mais rígida, que a gente chama de anel fibroso. Então, a parte externa do disco, tudo isso aqui, ó, é o anel fibroso. Essa cartilagem aqui é muito mais densa. E no meio eu tenho uma região mais macia, mais molezinha, chamada de núcleo pulposo. Então é como se você pudesse pegar um disco intervertebral entre as mãos, entre as pontas dos dois dedos, e apertasse. Quando você apertasse, você ia sentir ele macio no meio, e em volta você ia sentir ele bem duro, bem mais rígido. Né? Então, essa parte mais macia no meio funciona como um amortecedor. Então, ela é mais macia. Então, cada vez que você anda, que você caminha, que você corre, o impacto é reduzido por conta desse amortecedor que é o disco intervertebral. Né? Então, a parte mais externa, ela é mais resistente, é mais, né, durinha, e a parte mais interna, ela é mais macia. Então, a parte mais dura a gente chama de anel fibroso. A parte mais macia a gente chama de núcleo pulposo, tá? Então essas duas regiões. Aqui eu tô vendo, ó, o canal medular, né? Que é o forame aqui da vértebra, e dentro eu tô vendo aqui a medula espinhal. Isso aqui é a medula espinhal. Tudo isso que fica em volta, tá? Fica preenchido pelo líquido céfalo-raquidiano. Isso que a gente tá vendo em preto aqui, ó, né? Fica preenchido pelo líquido céfalo-raquidiano, tá? Então, aqui a gente tem a vértebra cortada para a gente ver. Então, tá vendo? Aqui eu tenho o corpo vertebral e o disco aqui no meio, né? Então, em volta eu tenho o anel fibroso e no centro o núcleo pulposo, tá? Vocês já devem ter ouvido falar de hérnia de disco, né? Primeira coisa, o que é uma hérnia? Seja ela de que forma for, né? Todo o nosso corpo, ele tem uma conformação anatômica normal. A hérnia, tudo que a gente chama de hérnia,
é quando uma estrutura sai da região que ela deveria ocupar e passa a ocupar o espaço de uma outra estrutura. É uma estrutura anatômica, né, ela saindo de uma região e passando a ocupar um lugar que não é o local correto dela. Né? Então, quando eu falo assim, hérnia umbilical, fulano tem uma hérnia umbilical. O que é essa hérnia umbilical? É um rompimento da musculatura, né, da abdominal, e as vísceras elas começam a atravessar e começam a vir para a parte externa do abdômen. Né? Então, quando a pessoa tem uma hérnia umbilical, que você olha, você geralmente vê ali, né, algumas regiões no abdômen mais elevadas, você vê que parece que tem alguma coisa que está querendo sair, justamente porque houve um rompimento interno de tecido e aquilo está vindo para fora. Então, tem que fazer uma cirurgia, o médico vai colocar uma tela ali para manter esses órgãos abdominais no lugar, tá? A hérnia de disco, né, que a gente ouve muito falar, o que é essa hérnia de disco? Às vezes, por conta do excesso de peso, por conta de problema de coluna mesmo, às vezes uma curvatura anormal, por conta, às vezes, da atividade que a pessoa exerce, às vezes a pessoa carrega muito peso, trabalha numa profissão que ela tem que levantar muito peso, isso começa a sobrecarregar a coluna. E o que vai acontecendo? Vai acontecendo que essa parte mais interna aqui, que é macia, né, ela começa a extravasar. Essa parte aqui do disco, o anel fibroso, ele começa a ter rachaduras, ele vai rachando. De tanto peso que a pessoa começa a pôr nessa coluna. Isso pode ser por excesso de peso, né, pode ser porque pela profissão da pessoa, pode ser uma postura errada. Então começa a existir rachaduras aqui, né, toda nessa parte aqui, ela começa a ficar toda rachada. Essa parte interna que é molinha, que é como se fosse um gelzinho macio, o que começa a acontecer com ela? Né? Ela vai começar, né, a extravasar por essas rachaduras. Ela vai extravasando e vai formando o que a gente chama de herniações. Ela vai passando aqui da conta, ela vai sair aqui de dentro e vem por essas rachaduras e começa a formar, né, uma projeção, vamos dizer assim, uma protuberância nessa região. Né? Quando é para a parte anterior, não tem muito problema. Né? A pessoa vai, claro que não é bom, legal você ter um disco intervertebral com uma hérnia, mas quando é para a parte anterior não tem problema. O problema é quando isso acontece para a parte posterior. Esse anel, né, esse núcleo pulposo extravasa e começa a formar uma projeção para a parte posterior. Por quê? Porque aqui nessa região é onde vai passar quem que a gente falou lá? A medula espinhal. A medula espinhal passa por aqui, ó. Se você começa a ter, né, uma projeção aqui nessa região aqui, né, de uma hérnia, o que vai começar a acontecer com esse nervo? Né? Essa projeção aqui da hérnia vai começar a espetar esse nervo. E isso pode acontecer e fazer o quê? Fazer com que a pessoa comece a sentir dores. Então, olha aqui, ó. Essa imagem dá pra gente perceber bem isso. Então, por exemplo, se o núcleo pulposo que está aqui dentro, né, ele começar a extravasar e vir aqui para essa parte, olha o que pode começar a acontecer, ó. Ele vai começar a chegar aqui no cordão espinhal, né, na medula espinhal, e vai começar a pressionar essa medula. Então, às vezes a pessoa ela tem uma hérnia de disco na coluna lombar e sente dor nas pernas. Por quê? Porque de repente essa hérnia ela está fazendo pressão justamente no ponto da medula que é responsável por levar as informações nervosas para os membros inferiores. Então, às vezes a pessoa tem dor na coxa, dor na panturrilha, dor no pé e nunca vai desconfiar que o problema dela é uma hérnia lombar, um problema na coluna. Muitas vezes isso acontece, tá? Eu já peguei pacientes nessa forma, inclusive o paciente falou que o médico tinha pedido raio-x de coluna lombar para ele. Eu nunca senti dor na coluna, o problema não é na coluna, eu sinto dor na coxa. Né? E o médico tinha passado raio-x de lombar e ele não queria fazer o exame porque ele falou que o médico tinha pedido errado, que ele não tinha problema de coluna porque ele não sentia dor na coluna. Quando eu fiz o raio-x dele, no final ele aceitou fazer o exame, mas saiu reclamando, falou que ia reclamar com o médico, que ainda falou que eu estava fazendo o exame dele errado. Aí eu peguei o pedido e falei, senhor, olha aqui, ó. O médico pediu para fazer o exame da coluna lombar. Eu não podia falar para ele, né? Eu não sou médica, tô falando para ele por que o médico tinha passado aquilo. É obrigação do médico explicar. Aí no final eu falei, o senhor vai querer fazer o exame ou não? Aí ele falou, não, eu vou fazer isso aí, mas isso aí tá errado. Aí fez. Gente, quando eu olhei para a coluna dele, ele não tinha mais praticamente disco intervertebral.
né, entre a vértebra L3 e L4 e entre a vértebra L4 e L5. Praticamente estava osso com osso, né? Então aquilo, se tratar daquele jeito no raio-x, significa que ele estava com hérnia. Provavelmente o médico ia pedir exames complementares para ele, de ressonância, né, para conseguir estudar melhor, mas ali já ficava claro que a dor que ele estava sentindo era por conta do desgaste do disco intervertebral, né? Então é muito importante a gente entender essa anatomia e entender por que a gente, às vezes, o médico pede aquele exame. O paciente chega com queixa de dor na perna, dor na panturrilha, dor na coxa, mas por que o médico está pedindo um raio-x de coluna? Porque ele está querendo ver se tem algum desgaste nesses discos que pode sugerir a presença de uma hérnia, tá? Não vou ficar lendo tudo isso, tá? Vou mostrar na imagem para vocês. Então aqui a gente tem, agora a gente vai começar a estudar separadamente cada seção da coluna. Vamos começar com a coluna cervical, tá? A coluna cervical, gente, ela tem o formato das vértebras delas é totalmente diferente daquelas vértebras típicas que a gente viu lá no início, tá? Aquelas vértebras típicas, elas são basicamente o mesmo formato das colunas torácica, né, e da coluna lombar. A coluna cervical, né, as vértebras cervicais são totalmente diferentes daquelas vértebras típicas. Eu vou mostrar para vocês. Então aqui a gente tem as 7 vértebras cervicais, tá? C1, ó. Vou colocar aqui, ó. C1, tá? Aqui a gente tem a C2, C3, C4, C5, C6 e a C7. Reparem um detalhe aqui, tá? C1 tem um nome, Atlas. C2 também tem nome, Axis. C7 também tem nome, vértebra proeminente, tá? Esses nomes você tem que saber. Você tem que saber que a C1, o nome dela é Axis, a C2, o nome, aliás, desculpa, a C1, o nome dela é Atlas, a C2, o nome é Axis, a C3, vértebra proeminente, porque muitas vezes, né, até o médico, ele não se refere a essas 3 vértebras pelo número. Ele fala, o Atlas, então você já tem que saber que o Atlas é a primeira vértebra. Ele fala, a vértebra proeminente, você já tem que saber que é a C7. Né? O Axis, você já tem que saber que é a C2. Então, Atlas, Axis e vértebra proeminente eu tenho que saber, tá? Que Atlas é a C1, Axis é a C2 e vértebra proeminente é a C7. Isso não tem como não saber isso, tá? Tem que saber. Reparem um outro detalhe, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é o processo espinhoso dessas vértebras, tá vendo? Olha como é que é a pontinha dele. Ela tem uma pontinha dupla, que a gente chama de bífida, quer dizer, bífida de bipartida, de dividida, tá vendo? Né? Então, é diferente. Então, repara, ó, que a C2, C3, C4, C5, C6, elas têm ponta bífida. A C7, ela já é diferente, tem ponta única. A C1, ela também é diferente, ela não chega nem a ter um processo espinhoso, tá? A gente vai estudar a anatomia dessas vértebras, repara que elas têm diferenças, tá? E essas diferenças a gente precisa entender as principais. Eu vou mostrar para vocês. Então, olha aqui, ó. A vértebra de C3 a C6, elas são exatamente iguais a essa aqui, tá? Então, da C3 a C6, essa aqui é a anatomia delas, tá? Então, a C6, todas elas, C3, C4, C5, C6, elas são assim, tá? Tem o corpo, tem um forame vertebral, por onde vai passar a medula espinhal, né? Tem processo articular, tá vendo? E tem forame no processo transverso, gente. Essas características são super importantes que a gente saiba. Forame no processo transverso. Somente as vértebras cervicais têm forame no processo transverso. Somente as vértebras cervicais têm forame no processo transverso, tá?
Mas para que serve esse forame? É porque existem dois vasos sanguíneos que passam aqui dentro, né? A artéria vertebral passa aí por dentro, né? Levando sangue para dentro do crânio. E a veia vertebral também passa aí por dentro, trazendo sangue da cabeça de volta para o coração. Isso vocês vão estudar depois, mais para frente, lá nas outras aulas, lá pro final do curso, tá? Geralmente sou eu que dou aula de anatomia radiológica 2 e quando a gente vai falar, né, da parte dessa parte, a gente fala das artérias e das veias, né, e para quê e o que passa aqui dentro, mas eu já estou adiantando, são artérias e veias, né, são as artérias e veias vertebrais que passam aqui dentro. Então, né, esses forames, eles têm essa função de guiar essas artérias, essas veias até dentro da cabeça, tá? Então, as vértebras cervicais são as únicas que têm forame nos processos transversos, tá vendo? Tá? E aqui a gente tem o processo espinhoso, ó, o processo espinhoso totalmente diferente das vértebras típicas, olha aqui, ó. Ele tem uma ponta bífida, bipartida, tá vendo? Tá? Isso também é uma característica exclusiva das vértebras cervicais, tá? Então, ó, uma característica única de todas as vértebras cervicais é que cada uma tem 3 forames. Por que 3 forames? Olha aqui, ó, tem um forame vertebral, que é onde vai passar aqui dentro, né? Vai passar quem? Vai passar a medula espinhal. E eu tenho 2 forames no processo transverso. Então, essa característica é exclusiva de vértebra cervical. Todas elas têm, tá? C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7 tem esses forames aqui no processo transverso, tá? Por que que aqui está dizendo só da C3 e da C7? Porque a C1 e a C2, a C1 é diferente da C2, tá? C1 ela tem uma anatomia, C2 tem outra anatomia e a C7 tem outra anatomia. Então, são 4 tipos de vértebras que a gente tem na coluna cervical. Nós temos a C1, que tem um formato, a C2 tem outro formato, da C3 a C6 tem outro formato e a C7 tem outro formato. Então, no mesmo segmento da coluna, que é a cervical, eu tenho 4 formatos diferentes de vértebra, tá? Aqui, ó, né, eu tô falando de C3 e C6 porque todas elas são assim, nesse formato. Mas vocês vão perceber que tem outras características que a C1 tem e a C2, por exemplo, não tem, tá? Então, elas têm essas diferenças anatômicas. Então, vou falar do atlas, que é a primeira vértebra, ó. Então, o atlas, reparem aqui, ó. O atlas, ele é a primeira vértebra cervical e o atlas vai se ligar na base do crânio, tá? No osso occipital. Então, vocês estão vendo essas duas articulações aqui? Essas duas articulações é onde a coluna vai se encaixar no crânio. Tá? Então, ela se encaixa através dessas duas articulações. Então, na base do crânio aqui, eu tenho, né, o osso occipital e ele vai se encaixar perfeitamente aqui nessa região. Então, essa faceta de articulação a gente chama de faceta atlanto-occipital. Por que que tem esse nome aqui de atlanto-occipital? Tá? Tem esse nome justamente porque é o atlas se articulando com o osso occipital, que é o osso da base do crânio, tá? Então, quando eu falo de a articulação atlanto-occipital, eu já sei que é a articulação do atlas com o occipital, tá? Então, tem essas duas facetas de articulação superiores. Aqui, ó, processo transverso da vértebra C1, olha aqui, ó, ela tem forame também no processo transverso, tá vendo? Então, ela tem 2 forames aqui, né? Só que vocês estão reparando que ela não tem corpo vertebral. Então, ela é diferente da C3, C4, C5 e C6, porque a C3, C4, C5 e C6, elas têm corpo vertebral. Olha essa vértebra aqui, ela não tem corpo vertebral, tá? Ela não tem processo espinhoso. Olha aqui, ó, ela tem um tubérculo na parte posterior, é um arco posterior com um tubérculo, ela não tem processo espinhoso,
Então repara que é totalmente diferente. Ela tem um tubérculo posterior e tem um tubérculo anterior aqui. Então ela não tem processo transverso, tá? Ela tem regiões que a gente chama de tubérculos, que é uma projeção. Então aqui é a parte anterior da vértebra. Aliás, desculpa, aqui é a parte posterior da vértebra, né? E aqui é a parte anterior da vértebra. Então ela é bem diferente das outras, ó. Ela não tem processo espinhoso, tá? Mas ela tem processo transverso. Ela não tem corpo vertebral também, tá? Essa parte que está mostrando aqui, ó, que é o processo odontoide, né? O processo odontoide, ele não faz parte da C1, tá? Ele faz parte do áxis, que é a C2. Esse processo odontoide, ele vai se encaixar na C1. Então, é a protuberância óssea que a C2 utiliza para se encaixar na C1, que é a primeira vértebra. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês no próximo slide. Então, olha aqui, ó. Aqui é um ligamento, né? É como se fosse uma amarração de tecido que vai amarrar essa região aqui, né, do processo odontoide, vai prender ele na C1. Então, essa região do processo odontoide, ela faz parte da C2, tá? Vou mostrar para vocês na imagem seguinte. Então, olha aqui, ó. Então, aqui eu tenho a C1, né, que é o atlas, que é essa vértebra aqui, e a C2, que é essa vértebra aqui, ó. Então, repara, ó. Então, reparem aqui, ó. Ó, aqui, né? Essa projeção aqui, deixa eu trocar a ferramenta aqui, peraí. Ó, essa projeção aqui, ó, que eu tô contornando de verde, né? Ela faz parte da C2, que é o áxis, tá vendo? Ó? Então, ela sobe, vai se encaixar aqui no arco anterior do atlas para manter as duas presas. Então é como se fosse um mecanismo de encaixe, tá vendo? Então essa projeção a gente chama de dente do áxis ou processo odontoide. As duas formas de falar estão corretas: dente do áxis ou processo odontoide, tá? Vou escrever aqui, ó. Então eu posso chamar de dente do áxis, né? E também posso chamar de processo odontoide. As duas formas estão corretas, tá? Essas duas formas aqui é o nome, né, que eu posso dar aqui ao dente do áxis, que é essa região que eu contornei de verde aqui, tá? Então, eu posso chamar de dente do áxis ou processo odontoide. Vocês vão ouvir as duas formas por aí, né? Reparem que aqui, ó, a gente tem a faceta, onde elas se articulam aqui, ó. A C1 se articulando com a C2, tá? Os forames do processo transverso, olha aqui, ó. Forame aqui no processo transverso, ó. Forame no processo transverso, tá vendo? Aqui eu não tô vendo o outro lado porque tá em perspectiva, mas existe um outro aqui, tá, gente? Repara que na C1, que é o atlas, eu não tenho processo espinhoso, ó, isso aqui não é um processo espinhoso, tá? Mas na C2 eu já tenho um processo espinhoso, ó, de ponta bífida, tá vendo? Eu já tenho aqui, né? Mas na C1 eu não tenho. Então repara que elas são bem diferentes uma da outra, tá? Ó, aqui eu tenho uma imagem de raio-x mostrando o atlas e o áxis. Então, reparem aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho o áxis, tá vendo? Ó, olha aqui, ó. Vou contornar para vocês aqui de vermelho, ó. Olha aqui, ó. Isso tudo aqui, né, que eu vou contornar para vocês, né, é o áxis, ó. Pera aí. Vou voltar aqui, ó. Pronto. Ó. Aqui é a faceta articular, processo odontoide, né, faceta articular, tá? Vocês estão vendo uma sombrinha passando aqui na frente, tá? Isso aqui é o arco anterior, ó. Se você ver, tem uma região de cinza mais claro aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma região de um cinza mais claro. Isso aqui é o arco anterior do atlas, tá? Vou apagar tudo para vocês poderem olhar atrás, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, isso tudo aqui, né, é o áxis. Aqui, ó, vou contornar aqui por cima.
isso aqui tudo, ó, que vocês estão vendo, tá? Ó, e essa parte aqui da anterior também, ó, que tá mais claro, isso tudo aqui é a primeira vértebra, é o atlas, tá? Então, se a gente observar, eu consigo ver perfeitamente. Essa imagem aqui, pessoal, foi feita com um paciente de boca aberta, tá vendo a arcada dentária aqui, ó? O nome dessa incidência é transoral. Você vai jogar o raio dentro da boca do paciente para você conseguir ver essas duas vértebras aqui e as articulações entre elas. Por quê? Porque se você faz com o paciente com a boca fechada, os dentes ficam na frente e a gente não consegue ver, tá? Então, se você faz com o paciente com a boca fechada, a mandíbula vai ficar na frente. Então, eu só consigo ver essa região que a gente está vendo nessa imagem quando eu faço essa incidência chamada transoral, que é o paciente com a boca aberta, tá? Então, reparem, é uma incidência de rotina para estudo de coluna cervical, né? Então, para estudar coluna cervical, a gente sempre faz essa incidência aqui, que é chamada de transoral. É a única incidência onde eu consigo ver o processo odontoide e eu consigo ver a articulação aqui do atlas com o áxis, tá? Então, o atlas é essa primeira vértebra, a parte superior, e o áxis é essa vértebra aqui, né, que é a vértebra inferior, tá? Aqui eu tenho o desenho esquemático mostrando como é que é o áxis, né, que é a C2. Então, olha aqui, ó, ela tem o processo odontoide, né, que é o dente do áxis, tá vendo? Aqui é a região do corpo, mas repara que é um corpo diferente, porque o corpo das outras vértebras, ele é achatadinho, né? E aqui não, você tá vendo que aqui ele se projeta, ó, ele faz uma pontinha de osso que a gente chama de processo odontoide, tá? É uma pontinha de osso, tá vendo? Que é esse que é o processo odontoide. Reparem que a gente tem, ó, os forames no processo transverso, né? E tem o forame aqui, que é o forame por onde vai passar a medula espinhal, tá? E tem o processo espinhoso, repara, a vértebra a partir de C2 ela já tem o processo espinhoso bífido. O que é o processo espinhoso bífido? É porque ela tem essas duas pontinhas aqui, gente, é bipartido, bífido, né? Vou escrever aqui a palavra, bífido, tá? Quer dizer que é bipartido, é dividido em dois, bi de dois, ó. Eu falo, eu quero bis, o que você tá falando? Você quer repetir. Então, ele tem duas pontas, uma de cada lado. Por isso que o processo espinhoso é chamado de processo espinhoso bífido, né? A C2 tem processo espinhoso bífido, a C3 tem processo espinhoso bífido, a C4 tem, a C5, 6, a C5 tem, a C6 tem. A C7 não tem processo espinhoso bífido, ela tem um processo espinhoso único e é mais longo, tá? A C7 é diferente das outras vértebras, tá? E a C1 não tem processo espinhoso. C1 não tem processo espinhoso, da C2 a C6 eu tenho processo espinhoso bífido e a C7 eu tenho um processo espinhoso único. Tá? Repara como são diferentes, tá? Essas diferenças são importantes que a gente saiba. Aqui eu tenho um raio-x, né, um AP, foi feito em antero-posterior, tá? É um raio-x de coluna cervical, tá? Um AP. Então, vamos observar aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó? O que é isso aqui? Isso aqui é o primeiro arco de costela, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá? Esse primeiro arco de costela tá saindo da onde? Tá saindo dessa vértebra aqui, ó. Não é isso? Ó, repara. Então, significa que essa vértebra é uma vértebra torácica. Lembra que eu falei? Toda vértebra torácica tem arco costal se ligando a ela. Então, essa vértebra aqui eu sei que é qual? É a primeira vértebra torácica, que é a T1, tá? Aqui, ó, se aqui é a T1, significa que essa vértebra é a última vértebra cervical. Lembra que a gente começa a numerar de cima para baixo? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Então, significa que essa vértebra que a gente está vendo aqui é a C7, tá? Essa que eu tô vendo aqui, ó, logo acima dela, é a C6, tá? Aqui eu tô vendo aqui, ó, C5.
tá? Aqui que eu tô vendo, ó, se a gente observar, né, eu tô vendo a C4, tá? Aqui eu tô vendo quem, ó, C3. Meu teclado que não pega o 3, nem 1, 2, 3, gente, por isso que fica assim. Eu vou colocar, peraí, vou colocar 3 com 3 pauzinhos aqui, tá? 1, 2, 3, C3, vou colocar assim, tá? Aqui eu tenho quem? C2, tá vendo? Repara que a C1 eu não consigo ver, tá? Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô vendo, ó, aqui eu tô vendo a mandíbula do paciente, ó. Isso aqui é a mandíbula do paciente, isso que tá em verde, tá? O que eu vou contornar aqui em vermelho é a base do crânio lá atrás, ó, o osso occipital, tá vendo? Repara que fica tudo na frente, eu não consigo ver a vértebra, né? Então, por isso que quando a gente faz aquela imagem que a gente fez lá atrás, né, com a boca aberta, é justamente para eu conseguir ver essa região aqui, que eu não consigo ver, né, sem o paciente estar naquela posição. Tá vendo que nem a C2 aparece inteira, né? Então eu consigo ver, ó, eu consigo ver da C7 até a C3 bem, tá vendo? C7, C6, C5, C4, C3. A C2 eu só vejo um pedaço e a C1 eu não consigo ver. Por isso que eu preciso fazer o AP em transoral, que é aquela que eu mostrei para vocês lá, que tem o processo odontoide, para eu conseguir ver o que não aparece nessa região, tá? Então, ó, aqui a gente consegue ver certinho, tá? E essa aqui que a gente tá vendo aqui, ó, né, que tem as costelas, é a T1, tá? Que é a primeira vértebra torácica, tá? T1, T2, T3, tá? Então, reparem que a gente vê certinho. Olha aqui, ó. Quando a gente faz o raio-x, é legal que a gente observe se realmente está todo mundo aparecendo ali na imagem. Então, é importante que a gente consiga identificar uma por uma, tá? Vocês vão aprender depois isso aqui, gente, quando vocês estiverem estudando anatomia radiológica. Geralmente, em anatomia humana, eu coloco algumas imagens de raio-x para vocês já irem se familiarizando, tá? Para vocês já irem olhando para a imagem, se familiarizando com as imagens, né? Para a gente já ir aprendendo algumas coisas já junto. Por isso que eu sempre coloco imagens de raio-x nas aulas de anatomia humana, tá? Aqui a gente tem, ó, o raio-x em perfil, tá vendo? Ó, aqui a gente tem o raio-x todo em perfil. Então, observem aqui, ó, no raio-x em perfil, né? Vocês estão reparando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Estão vendo? Aqui tem uma costela, ó. Se aqui tem uma costela, significa que essa vértebra aqui é a T1. Então, tem uma sombrinha de uma costela ali. Então, aqui é a T1. Tá? A T1 tá aqui. Repare que, né, aqui, daqui para cima eu já não tenho costela, né? Então, significa que essa vértebra aqui é a C7, tá? Reparem aqui na parte posterior dessas vértebras, ó. Olha aqui, ó. Olha como a C7 tem o processo espinhoso longo, ó. Tá vendo? É uma ponta de osso bem longa. As outras são mais curtas, ó. Tá vendo? Termina mais curta, ó. Tá? Então, você repara que elas vêm no formato, de repente a C7 se projeta mais para a parte posterior, tá? Que é justamente a vértebra que a gente chama de vértebra proeminente, tá? Então, o processo espinhoso da C7, ela é mais longo, por isso que a gente chama de vértebra proeminente, porque ela se destaca em relação às outras vértebras cervicais, tá? É ela que vai fazer a transição entre coluna cervical e coluna torácica. Então, aqui eu tenho C7, né, C6, C5, C4, C3, C2 e C1. Repara que no perfil eu consigo ver todo mundo, tá? Mas no AP eu não consigo. Né? No AP eu não consigo ver todas por conta da mandíbula aqui, ó. Tem a mandíbula aqui nessa região, ó, isso aqui é a mandíbula. Tá? A mandíbula do paciente tá aqui, ó. E aqui eu tenho o occipital, ó.
Então repara que a C1, né, ela fica numa região que é difícil você visualizar. Se você pede para o paciente levantar a cabeça, ele vai abaixar o occipital, de qualquer forma vai ficar em cima da vértebra, né? Então não dá para ver realmente, mesmo o paciente levantando a cabeça. Isso aqui vai levantar, se você pede para o paciente levantar o queixo, isso aqui vai levantar, mas isso aqui vai abaixar, né? Então de qualquer forma vai ficar em cima da C1. Então a C1 a gente só consegue ver quando a gente faz a transoral, né? Então olha só, C1 ou Atlas, C2 ou Axis, C7 ou vértebra proeminente, tá? É muito importante que vocês saibam esses nomes, tá? Aqui a gente tem, né, a coluna torácica. Então a coluna torácica também pode ser chamada de coluna dorsal. Então observe o que eu tinha falado para vocês, ó. Coluna torácica, vocês estão vendo o tamanho das vértebras, que elas vão mudando de tamanho? Ó. Quando elas estão aqui no início, elas são menores. Por quê? Menos peso, ela suporta menos peso. Conforme essa coluna, né, vai descendo para a parte inferior aqui do corpo, ela vai aumentando de tamanho. Tá vendo que as vértebras vão ficando maiores? Por quê? Vai ter que sustentar mais peso. Então elas têm que ser mais robustas para suportar esse peso, tá? Então por isso que elas são assim. E conforme o tamanho delas, elas são, né, divididas em grupos também de vértebras, ó. Então da T1 até T4, elas são bem parecidas, inclusive no tamanho. Repara que o processo espinhoso delas, tá? Isso aqui é o processo espinhoso, ó. Tá? Essas projeções aqui são os processos espinhosos, tá? Esse que eu tô colocando em amarelo aqui, ó, são os processos transversos, ó. Esse aqui, tudo processo transverso, tá? E aqui o corpo, né? Repara que da vértebra T1 até a T10, olha aqui, ó. Todas elas têm faceta articular, tá? Aqui na região, né, do corpo e no processo transverso. Todas têm, ó. Tá vendo? Todas elas têm no processo transverso e no corpo, né? Então quer dizer que nessas vértebras, os arcos costais, elas se ligam em dois pontos, elas se ancoram em dois pontos. Então, na pontinha de uma extremidade da costela, tem duas regiões para se ancorar ali, tá? Na T11 e na T12 é um ponto de ancoragem só, tá vendo? É só um ponto, não tem, né, faceta de articulação no processo transverso dessas vértebras, tá? Então, é uma diferença também. Uma outra característica que vértebra torácica, tá? Ela tem faceta de articulação com arco costal. Então, sempre vai ter um ponto de articulação, tá? Então, para ser vértebra torácica, tem que ter ponto de articulação com costela. Então, as 12 vértebras têm faceta de articulação com a costela. Isso é uma característica exclusiva de vértebra torácica, tá, gente? Então, vértebra torácica tem faceta de articulação com costela, tá? Isso é exclusivo delas, somente elas têm. Cervical não tem costela, lombar não tem costela. Isso eu tô falando de uma anatomia normal, tá? Então, aqui a gente tem uma coluna torácica, tá? Então, olha aqui, ó. É uma característica que é exclusiva, ó, faceta de articulação com as costelas, tá? Então é uma característica que diferencia todas as vértebras torácicas, né? São as facetas de articulação com a costela, tá? Então reparem aqui, ó, aqui a T10 tem duas facetas, né? Aqui nessa região do próximo ao corpo e aqui no processo transverso, tá? E aqui a gente tem uma só, T11 e T12, né? Porque são o 11º e o 12º arco que vão ancorar aqui. Então é apenas um, são as costelas flutuantes. Aqui é a lombar. Então na lombar eu não tenho mais faceta de articulação, tá? Repara que até a estrutura da vértebra lombar ela já muda, porque ela é maior, né? O processo espinhoso dela já é maior. Por quê? Porque ela tem, né, que sustentar a maior parte do peso do corpo. Então, quanto mais para a parte inferior do corpo, né, maior começam a se transformar essas vértebras e mais robustas, porque elas têm que suportar mais peso. Aqui a gente tem, né, o raio-x, um raio-x de coluna torácica, tá? E aqui também, raio-x de coluna torácica, né? Todas elas aqui tá demarcando. Então, observem aqui, ó.
E quando eu faço raio-x de coluna torácica, olha aqui, ó. Esse aqui é o primeiro arco. Ó, tá vendo? Tá saindo dessa costela, ó. A sombrinha dele aqui, ó. Tá saindo dessa costela aqui, ó. Tá? Então a gente consegue ver certinho o contorno desse, né, desse arco, ó. Tá vendo? Então é o primeiro arco, tá? Então a gente observa e consegue olhar tudo, ó. Chegou aqui, vocês estão vendo que eu tô vendo costela aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tem costela, tá vendo? A marquinha delas, vou apagar para vocês olharem embaixo, olha aqui, ó. Tá, isso aqui é a costela, né, é o 12º par, aqui, repara que aqui eu já não vejo mais, então significa que essa aqui é a primeira vértebra lombar, aqui é a L1, né, então aqui é a L1, L2, aqui é a T12, tá? Mesma coisa, observa essa imagem aqui, ó, chega um ponto que eu tô vendo costela, tá vendo? Então aqui significa que essa aqui é a T12, é a última vértebra torácica, aqui já é a L1, que não tem costela. Tá? Então repara que no raio-x a gente consegue ver bem isso, né? Eu tô mostrando para vocês para ver que vocês conseguem ver direitinho, tá? Aqui a gente tem uma imagem em perfil, tá? Da coluna, ó, perfil de coluna torácica, tá vendo? Então olha aqui, no perfil de coluna torácica, né? Eu consigo ver a partir da T2. Por que que eu não vejo T1? É porque olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é a cabeça do húmero, ó. O paciente, quando a gente faz esse exame, ele põe as duas mãos apoiado no topo da cabeça, né? Então eu fico com a cabeça do húmero em cima dessa primeira vértebra, então não dá pra ver ela. Então por isso que a gente consegue ver bem a partir da T2, da T2 até a T12, né? Então nesses raios-x aqui de perfil, a gente consegue ver certinho o espaço, tá vendo? Esse espaço mais escurinho aqui, ó, é a vértebra, é o espaço do disco intervertebral. Ó, então aqui eu tenho o corpo da vértebra, ó. Isso aqui é o corpo da vértebra. Tá vendo? Isso aqui é o corpo da vértebra, ó. Repara que tem espacinho mais escuro entre uma vértebra e outra. Tá vendo? Esse espaço mais escuro aqui é porque é o disco cartilaginoso que a gente tá vendo, né? Então o médico ele consegue saber se tem alguma doença quando ele olha o espaço desses discos. Se não tiver espaço nenhum é porque tá desgastado, né? Então o médico ele consegue estudar observando isso, tá? Aqui a gente tem as vértebras lombares, né? Elas são maiores do que as outras vértebras, né? São um total de 5 vértebras. A maior vértebra do corpo humano é a L5. Né, é a última vértebra, ela é a maior, mais robusta, mais forte, justamente porque ela suporta todo o peso do corpo em cima dela, né? Então, geralmente, quem tem problema de hérnia, é mais comum acometer essa região da L5, tá? Por conta do peso do corpo, que é tudo em cima dessa vértebra. Então, aqui a gente tem uma imagem dela mostrando, né, a vértebra toda, né? Então, aqui a gente tem o processo espinhoso, processo transverso, né, e os processos articulares, superior e inferior, tá? Elas são maiores. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tá vendo, ó. Então, essa aqui é a T12, ó. Ó. Essa aqui é a T12. T12. Peraí. Não escreve, esqueci que o meu teclado não está escrevendo o número 2, mas aqui, ó, é a T12, vou mostrar, ó, T12. Como é que eu sei que é a T12? Olha aqui, ó, costela, tá vendo? Então é a última, você repara que aqui não tem mais costela, então aqui já é quem? Aqui já é a L1, tá? L1, ó. L1, L2, L3, L4, L5. E aqui já é o sacro. Tá vendo? Aqui já é o sacro, ó. Tá? Estão vendo esse branquinho aqui no meio? Isso aqui, ó. Isso aqui é o processo espinhoso da vértebra. Ó, isso aqui, ó, é o processo espinhoso das vértebras. Essa manchinha que a gente vê aqui no meio delas, ó. Tudo isso é processo espinhoso. Estão vendo essa lateral aqui, ó? Isso aqui são os processos transversos, tá? Das vértebras.
Então, repara que no raio-x, se você sabe a anatomia, você consegue identificando as regiões. E essa parte central aqui do meio, né, que a gente está vendo esses espaços, ó, entre uma vértebra e outra, é o espaço onde fica o disco intervertebral, tá? Aqui a gente tem também mostrando, eu coloquei na imagem para vocês, ó, então tá vendo? A gente já consegue ver ó, o processo espinhoso, né, a articulação entre as vértebras, a articulação sacroiliaca, né, que é onde o sacro se articula com o ilho, isso a gente já viu quando estudamos pelve, né, a articulação intervertebral, que é onde fica o disco intervertebral fica entre essas vértebras aqui. Aqui o perfil, olha aqui, ó, então reparem bem aqui a imagem em perfil, então aqui eu tenho a L5, L4, L3, L2, L1, T12, tá? Então repara, ó, que dá para ver no perfil certinho os espaços do disco, né? Então aqui é L5, aqui é o sacro, tá vendo? A curvatura aqui do sacro, e esses espaços que a gente está vendo aqui são os espaços do disco intervertebral. Então repara que a gente vê certinho o contorno dos ossos quando a gente faz o raio-x em perfil, tá? Aqui na imagem é a mesma imagem, mas aqui tá mostrando algumas regiões anatômicas, né, para vocês aqui, tá? Essa região aqui chamada de articulação L5 e S1, tá? Por quê? L5 é a última vértebra sacral. S1, o S é de sacro. Então, o S1 é a primeira vértebra sacral, né? As vértebras sacrais, lembra que eu falei lá no início da aula que elas são 5 vértebras fundidas no adulto, mas a gente consegue observá-las separadas. Então, a gente chama de S1, é a primeira vértebra sacral que faz a articulação com a L5, que é a última lombar. Essa região, gente, é a região mais acometida por doença de coluna, porque é onde fica o peso do corpo todo concentrado aqui. E repara que é uma curvatura, né? Então tem uma musculatura muito resistente aqui, né, que vai justamente dar toda a sustentação para a coluna, o peso do corpo todo, tá? Então essa articulação ela é importante que ela fique bem visível na imagem, que o médico precisa avaliar ela direitinho para ver se está tudo ok ou se tem alguma degeneração ali nessa região, tá? Aqui a gente tem o sacro, ó, né? Então o sacro ele é um conjunto de 5 vértebras que são calcificadas, que são fundidas, ó. Então, né, aqui eu tenho uma, se eu separar elas aqui assim, ó, tá vendo? Eu tenho 5 vértebras, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, S1, essa primeira aqui é a S1. S1. Pera aí. Tá? Então, essa primeira vértebra é S1. Aqui em cima vai ficar quem? A L5. Então, S1... Aqui eu tenho a S2, tá? S3, S4 e a S5, tá? Então são 5 vértebras, é um conjunto de 5 vértebras calcificadas, elas são fundidas entre si, tá? Mas na criança elas são separadas, você consegue ver certinho a separação, né, aqui nessas linhas aqui, tá vendo? Isso aqui é ponto de, vou apagar tudo aqui agora, ó. Isso aqui é ponto onde elas né, tem a articulação entre uma e outra, ó. Aqui, ó. Né? Na criança você vê bem essa separação quando você faz o raio-x, tá? O sacro tem uma parte, né, mais superior, onde vai se articular o corpo da vértebra L5, que a gente chama de promontório, tá? Que é essa região aqui onde vai chegar e se encaixar a 5ª vértebra lombar. E aqui na parte inferior, no ápice, é onde vai se encaixar o cóccix, que é a parte final da coluna, tá? Aqui a gente tem a vista em perfil do sacro, ó. Então, o sacro, ele não tem processo espinhoso, tá vendo? Ele tem uma crista, né? São essas ondulações que a gente vê aqui, né? Que a gente chama de crista sacral,
tá? Então, repara, ó, tem o processo articular superior e aqui a superfície da articulação sacroiliaca, onde ela vai se articular com os dois ossos do ilho, direito e esquerdo. E aqui embaixo a gente tem o cóccix, ó. O cóccix é um conjunto de 4 vértebras calcificadas, né? Fundidas, que é a extremidade final da coluna. Aqui a gente tem um raio-x de sacro em AP, então olha aqui, ó. Então, você tá vendo? A gente consegue ver os forames sacrais, né? As articulações sacroiliacas que estão aqui do lado, ó. Tá? A L5 tá aqui. Então, esse é um exame que dá para você ver direitinho, né? As principais estruturas aqui do sacro, tá? Para vocês terem uma noção de como é que isso aparece no raio-x. Aqui a gente já tem a porção final, que é o cóccix. Então, o cóccix, gente, ele é bem pequenininho. Isso aqui é um cóccix real comparado com um selo. Olha o tamaninho dele, ele é muito pequenininho, né? Ele tem menos de 3 centímetros, então ele é bem pequeno, tá? Ele é o final já da coluna, né? Então, são essas vértebrazinhas fundidas aqui. Aqui a gente tem o raio-x, ó. Então, aqui eu tenho o sacro, isso é um perfil, tá? O sacro, a gente só consegue ver ele direitinho no perfil. Então, aqui é o sacro, não, desculpa, o cóccix. Só consegue ver ele no perfil. Então, aqui eu tenho o sacro, né? E aqui eu tenho o cóccix, ó. Aqui no finalzinho, tá vendo? Então, ó, começa aqui, vem aqui. Mesma coisa aqui, ó, o cóccix, tá vendo? Se você reparar, ainda você consegue ver o espaço aqui, ó, da articulação entre os dois, tá vendo? Mais escurinho, né? Então, aqui eu tenho o sacro e aqui embaixo o cóccix, tá? Bom, gente, a aula de hoje é isso. Eu espero que tenha dado para entender o principal. Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Essa aula é uma aula mais complexa que as outras duas que nós tivemos agora, porque ela tem mais detalhes, né? Então, vocês têm que estudar um pouquinho mais essa aula. Eu acho que das 4 aulas, essa deve ser a mais complexa, tá? Então, estudem, revisem a aula e se continuar com dúvida, me chama no WhatsApp, que se for necessário a gente grava algum outro pequeno vídeo, explica alguma coisa de novo, tira as dúvidas, pode mandar áudio lá se tiver dúvida, tá? Que a gente explica novamente, tá? Um abração para todo mundo e bons estudos.